Aí, gente, ao vivo agora, depois de 5 minutinhos de aperreio. Mas estamos indo, cadê vocês? Ah, Larissal, Corvinel, Patrícia Cunha, bacana, que joia. Flávia, que joia, Flávia. A Patrícia, oi Patrícia. Daqui um pouquinho você vai participar, deixa eu ver o resto da galera que está entrando aqui. Um beijo. Cruvinel, o Bruno Viegas, o Marcelo, tá aí. Larissa, coisa boa, gente, vocês estão chegando felizes. Eu estou ansioso para falar sobre esse assunto, que vocês não sabem o tanto que eu gosto do Bauman. Que beleza, vamos esperar mais um pouquinho. Gente, esse negócio de falar sobre o Bauman é complicado, porque ele é uma pessoa riquíssima. Olha, Angélica, tudo bom, Angélica? Filho da Cidinha, por aqui. Oi, Bruno. Que legal, dá um beijo da sua mãe no seu pai, coisa boa. O Bauman é um cara maluco, né? Assim, usando a expressão maluca no melhor sentido possível. Ele é um cara de uma produção maravilhosa. Nasceu em 1925 na Polônia, né? Portanto, ele é um personagem, uma testemunha viva da história durante esse tempo todo. E viveu todos os reboliços da história. Ele pegou a rebarba da Primeira Guerra Mundial, viveu a Segunda Guerra, enfim, né? O Bauman foi assumidamente comunista, depois abandonou o comunismo, foi perseguido por ser judeu, né? Na época do comunismo pesado na Polônia, o pai dele se aproxima da embaixada israelense para poder conseguir um visto, porque eles queriam migrar para Israel. Nessa época ele era funcionário, ele era do exército polonês e trabalhava nos serviços burocráticos da KGB, desde o serviço de inteligência. E aí ele foi expulso do exército, assim, com desonra, porque queria migrar, etc. E nessa loucura toda ele acaba indo para a Inglaterra, aonde ele vai dar aula na Inglaterra. Mas ele tinha dado aula antes na Universidade da Polônia, na Universidade de Varsóvia. E começou a sua pesquisa. Na época que ele foi expulso do exército, é que ele viu nisso uma oportunidade de fazer o seu mestrado, e ele acaba produzindo um trabalho muito interessante, e trabalho esse que eu quero comentar aqui com vocês. E ele vai trabalhar nisso, né, nesse conceito que mais tarde, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, sobre a modernidade líquida. Então o Bauman é essa personalidade complexa, né? Ele morreu em 2017, em janeiro de 2017, com 91 anos, extremamente produtivo. Então ele é um cara assim que realmente tem muitas coisas para nos ensinar. Legal! A Valéria está aí, coisa bacana, né? O Gustavo, boa tarde, mestre, professor Homero, boa tarde. Prazer enorme. Daqui a um pouquinho vamos dar mais um mergulho profundo nessa história. Pergunta: vocês gostam do Bauman? Já leram alguma coisa sobre ele? O livro mais famoso dele no Brasil é O Amor Líquido. Depois do Amor Líquido, a Modernidade Líquida. Mas ele tem uma série de livros com esse final líquido, né? O Amor Líquido, Tempos Líquidos, Modernidade Líquida. Oi, Cris, tudo bom? Coisa boa, mais uma vez aqui na nossa live. Lembrando vocês que estão entrando agora, de que a nossa live sempre acontece às sextas-feiras às 15h30. Excepcionalmente, hoje aconteceu às 16 horas,
por causa de uma reunião que a gente teve. E então, na próxima sexta-feira, a gente vai falar sobre o Yuval Noah Harari, esse garoto de 38 anos, doutor pela Universidade de Oxford, que está falando sobre futuro, né? Ele escreveu sobre Homo Sapiens, ele escreveu sobre um livro chamado Sapiens, um livro chamado Homo Deus e um livro chamado 21 lições para o século 21. Nós vamos falar dele sexta-feira que vem, mas hoje é Bauman. Muito bom, muito joia. Ok, deixa eu começar a traçar um pouquinho do perfil do Bauman para vocês entenderem o que ele está trabalhando com esse conceito de modernidade líquida. Bom, como vocês sabem, o Bauman nasceu em 1923 e acaba morrendo em 2017, e ele, como personagem vivo da história, viveu todos os grandes dramas do século XX, né? Ele pega a rebarba da Primeira Guerra Mundial, vive a Segunda Guerra Mundial, é combatente, serve no exército, trabalha na inteligência, dá aula na universidade, e nesse processo todo ele começa a adquirir uma visão do mundo, de como o mundo era e como o mundo estava se transformando, né? Então ele começa a entender essa modernidade líquida, e alguns dos seus estudiosos chamam Bauman de o sociólogo da pós-modernidade, né? O que Bauman queria dizer é que nesse processo de pós-modernidade ele queria dizer a destruição de toda aquela solidez que havia. Não está se discutindo se boa ou ruim, mas toda aquela solidez que havia na sociedade para uma sociedade fluida, uma sociedade líquida. Então, Bauman começa a polemizar o processo, dizendo o seguinte: nos mundos pós-modernos, nada é feito para durar. Olha que declaração pesada. Bauman está dizendo, nada é feito para durar. Então, as características básicas da modernidade líquida em primeiro lugar, elas são frágeis. Segundo, elas são fugazes, elas não têm consistência. E terceiro lugar, elas são altamente maleáveis. Ou seja, nós vivemos num mundo onde a lógica do trabalho, a lógica relacional que existia baseada em valores, em princípios e numa sustentação a partir dos processos conversacionais ligados à confiança, ele começa a perceber que essa sociedade vai perdendo essas características de solidez para adquirir uma característica da sociedade que interessa a cada um. Então cada um tem a sociedade que interessa ter. E por isso ele diz, olha, tudo está sendo feito, está sendo montado para escorrer entre os dedos. Portanto, nada é sólido, nada é consistente, tudo escorre entre os dedos. As nossas relações também vão começar a acontecer desse jeito, portanto tudo vai escorrer pelos dedos. Qual é a referência que o Bauman tem? Ele começa a entender na história da sociologia humana, ele começa a entender que as nossas relações eram relações estabelecidas por princípios que tinham solidez. E muitas vezes na história da humanidade, o que valia era o princípio. E a gente vai ver, opa, Sandrinha lá de Portugal, que coisa boa, Sandrinha, um beijo para você e para todos os nossos queridos aí da terrinha. Então veja, o que o nosso querido Bauman está querendo dizer é assim, numa sociedade um pouco mais antiga, e quando ele fala um pouco mais antiga, ele está falando até o início do século passado, numa sociedade um pouco mais antiga, ele está dizendo que as pessoas estavam submetidas a valores. Estes valores, por sua vez, estavam ligados às chamadas virtudes fundamentais do homem. Então, o complexo social era montado para que as pessoas fossem capazes de desenvolver as suas virtudes fundamentais.
bondade, verdade, integridade, generosidade, equidade, justiça. Essas coisas são 8 virtudes fundamentais. Se pressupunham que estas 8 virtudes fundamentais, elas moldavam o ser humano. Então todo o processo de relacionamento, todo o processo de educação, todo o processo de produção, todo o processo de trabalho era centrado em valores que antecediam os seres humanos. Então, por exemplo, e de novo, Bauman não está discutindo inicialmente se isso é bom ou ruim, se isso é certo ou se isso é errado. O que Bauman está discutindo é a sociedade era fundada em alguns valores sólidos. Com o transitar da sociedade a partir do modelo da linha de montagem, essa sociedade perde um pouco da visão do valor essencial. Ou seja, nada é sólido, porque nada faz sentido isoladamente. Então imagine, quem discutiu isso em 1947 de uma forma maravilhosa foi o Charlie Chaplin, naquele filme que eu recomendo fortemente que você assista, aquele filme Tempos Modernos. O que o Chaplin estava nos ensinando ali, que tem tudo a ver com a teoria do Bauman? Estava dizendo o seguinte: você numa fábrica de automóveis, você nunca vê o automóvel pronto. Você vê a peça que você constrói naquele automóvel. Você é o cara que coloca a lanterna, o outro é o cara que coloca o vidro, o outro é o cara que coloca o pneu. Ninguém vê o carro completo. Esse carro completo só vai ser visto lá no fim por gente que não participou deste processo. Então, isso acabou sendo distribuído para todas as nossas relações. Nas escolas, por exemplo, como eu falei na sexta-feira passada sobre o pensamento do Rubem Alves, nas escolas, por exemplo, isso também acontece da mesma forma. As pessoas são seriadas, são categorizadas. Você nunca vê o processo como um todo. Você aprende a história, aprende a geografia, aprende a matemática, aprende o português, mas você não aprende algo onde todas estas coisas estejam presentes. Isso possibilitou que a sociedade desenvolvesse uma noção fluida dos conhecimentos, dos relacionamentos. Então, Bauman solta essa bomba, né? Ele diz: na sociedade pós-moderna, nada foi feito para durar. Então, as coisas são fluidas, nada é sério ao ponto de requerer a minha devoção. Eu não levanto bandeira para nada, eu troco de partido da mesma forma que eu troco de camisa. Isso não tem o menor sentido em coisa nenhuma na minha vida. Só que eu preciso de alguma coisa para dar sustentação. Então esse mundo que começa a se construir fluido, ele vai trocar a lógica da moral para a lógica do consumo. Então, em vez de eu construir na minha vida uma vida a partir de valores, eu começo a construir a minha vida a partir das possibilidades consumistas que eu tenho. Então, eu não estou me valendo mais agora porque eu sou uma pessoa centrada em valores, mas eu estou começando a me valer agora porque eu tenho a melhor casa, porque eu tenho o melhor carro, porque eu tenho o melhor celular, porque eu tenho o melhor computador, porque eu tenho uma ganância consumista absolutamente louco, uma ganância consumista absolutamente louca, para poder ter uma posição no mundo a partir das coisas que eu tenho. E é interessante que quando Bauman vai discutindo isso, paralelamente está acontecendo na sociedade algumas mudanças que são interessantes. Por exemplo, a história dos shopping centers, elas começam a surgir no mundo a partir de 1960 especificamente, porque os shopping centers são os centros de consumo e 90% das pessoas participam desse evento de uma forma a dar a esse shopping center a consistência do consumo que vai tornar a sua vida
significativa por algo que ele está consumindo e não por algo que ele seja. E aí tem um escrito interessante numa das teses feitas sobre o trabalho de Bauman, que é uma tese muito bacana, chamado Os Shopping Centers, a Cidade Antiga. Ou seja, a gente vira a cidade para dentro, esquece o mundo que a gente está vivendo e constrói uma cidade fechada, virada para dentro, onde ali dentro você não tem os dramas da sociedade. Então você vai para um shopping, você chega lá naquele shopping, está todo mundo feliz, está todo mundo comprando, está tudo limpo, não tem pobre, não tem nada. Aquilo ali funciona como sendo uma ilha da fantasia no meio de uma sociedade em caos. E aí o Bauman diz, olha, quem está dando sustentação para a nossa vida agora é a lógica do consumo e não mais a lógica da moral. E esse consumo, ele cria nas gerações sucessivas a ideia de que o dinheiro compra tudo. E o Nelson Rodrigues, na sua irreverência maravilhosa, o Nelson Rodrigues tem uma frase que é interessante. Ele diz o seguinte: o amor, ele diz, o dinheiro compra inclusive amores verdadeiros. O que o Bauman está querendo dizer com isso e o que o nosso Nelson Rodrigues trabalha poeticamente, teatralmente na sua obra? Ele está dizendo o seguinte: nós começamos a monetarizar todas as coisas. E ao monetarizar todas as coisas, essa sociedade que antigamente tinha um princípio sólido, baseado em valores, passa a ter um princípio que se autossustenta simplesmente naquilo que eu sou capaz de consumir, porque eu preciso agora ser aquilo que eu consumo. Como é que eu faço para que isso aconteça de uma forma mais efetiva? Eu preciso ter dinheiro, e aí eu começo a me auto-empreender. Você começa a desenvolver um carreirismo na vida, e o trabalho deixa de ser algo que complementa a vida para ser a própria vida. Então, uma das características que Bauman vai denunciar nessa sociedade líquida, nessa modernidade líquida, é que a gente inverteu o papel. Em vez de você trabalhar para viver, você vive para trabalhar. E o exemplo que ele vai dar dessa decompostura da sociedade sólida é dizer o seguinte: as pessoas agora olham para a vida como se a vida pudesse ser dividida em produtivo e final de semana. Então eu desgasto a minha vida dos 6 dias da semana para que no sábado e no domingo eu usufrua dos benefícios disso. E quando você diz para as pessoas, olha, você trabalha o tempo inteiro, você vive o tempo inteiro, e a vida precisa ter um equilíbrio nestas coisas, e essa dicotomia vida-trabalho não é uma dicotomia saudável, muito menos essa dicotomia de que o tempo é alguma coisa sempre ofegante, sempre insuficiente, e eu fico ansiando para ter um dia de 30 horas, porque o dia de 24 já não resolve mais o meu problema. Então o que Bauman vai fazer agora é denunciar isso. Ele vai dizer, olha, essa sociedade que está escorrendo pelos dedos, está escorrendo porque a lógica do consumo se sustenta por um trabalho excessivo para gerar um pouco de riqueza, para eu poder ter acesso àquilo que todo mundo tem e que para mim passa a ser essencial. Então eu não estou satisfeito com o meu carro, eu preciso ter um outro carro, eu preciso ter um outro celular, mesmo que eu não saiba usar 10% do celular que eu tenho. Então ele começa a mostrar como é que esta coisa vai se degringolando ao longo das nossas relações. E aí ele começa a trabalhar isso num outro sentido. Então veja, se eu saio da lógica da moral para a lógica do consumo, o trabalho deixa de ser agora uma das opções, uma das atividades da vida para ser a própria vida. E em sendo a própria vida, eu começo agora a fazer com que a minha vida seja um autoempreendimento a partir de um carreirismo absoluto. Quer dizer, eu vivo em função do trabalho, eu tenho tempo para trabalhar, mas eu não tenho tempo para cuidar dos meus filhos, não tenho tempo para cuidar das minhas relações, não tenho tempo para saborear uma boa comida, não tenho tempo para nada. Aliás, isso é um negócio interessantíssimo, né? Eu estava em São Paulo, numa viagem desses bate-volta de negócios,
e o cliente virou-se para mim e disse: Homero, vamos almoçar? Eu, vamos embora. Isso era mais ou menos 1h da tarde. E ele diz: olha, só que nós temos que ir rápido, porque nós só temos 45 minutos para o almoço. Eu disse: tudo bem, vamos rápido. E aí fomos a um restaurante caro, um restaurante chique, um restaurante classe A, etc. Temos 45 minutos. Aí chegamos, ele chamou o garçom, parecia-me um habitué daquele restaurante. Ele chamou o garçom e disse: fulano, olha, eu quero isso. Homero, você quer o quê? Eu disse lá alguma coisa. Nós só temos 45 minutos e para a gente poder fazer isso, me traga aquele vinho, tal. E o garçom foi tomar as providências dele, e eu por acaso peguei a carta de vinhos e comecei a olhar, e aquele vinho era um vinho relativamente caro para um almoço de 45 minutos de negócios. E eu olhei para ele e falei: me conte uma coisa, você quer mesmo tomar vinho? Ele diz: não, eu faço questão e tem que ser vinho bom. Eu digo: cara, esse vinho teoricamente ele é mais antigo do que eu e você. Nós vamos ter 45 minutos para degustar um vinho sofisticado, caríssimo, que requer todo um tempo de contemplação, de usufruir dos seus sabores, usufruir dos seus aromas, usufruir da sua visualização. Faz sentido isso? Então veja, nós vivemos em função de um conjunto de coisas que passam a ser decorrentes de valores do consumo que perderam o significado existencial no sentido típico da palavra, ou seja, aquilo que me oferece uma experiência de vida, para ser algo que eu demonstre a partir das coisas que eu sou capaz de consumir. Então nós perdemos a capacidade de viver porque somos apressados, porque precisamos consumir desesperadamente todas as coisas. O trabalho assumiu uma centralidade na vida e a vida passou a ser periférica. Quer dizer, eu não vivo, eu trabalho. E aí eu promovo coisas para as pessoas, mas não me dou para as pessoas. E isso passa a ser um problema sério, cuja consequência serão 4 coisas interessantíssimas. A primeira delas é: o que esta sociedade líquida, que essa modernidade líquida, o que ela produz do ponto de vista concreto? Primeiro, ela produz um individualismo absolutamente fora de qualquer realidade nossa. Então, a primeira coisa que o Bauman vai nos desafiar é que essa modernidade líquida, por causa dessas razões que eu citei, por causa da mudança da lógica da moral para a lógica do consumo, por causa do trabalho como sendo a centralidade da vida e não a vida, a razão pela qual, não o trabalho para a sustentação da vida, mas a vida para a sustentação do trabalho. Essa coisa de que tudo foi feito para poder acabar, e de que nós temos agora um mundo consumista. Isso vai gerando em nós agora uma necessidade, não mais de ter relacionamentos, mas uma necessidade de ter conexões. Então, na sociedade líquida, na modernidade líquida, o que pesa são as minhas conexões, não as minhas relações. Então, veja, eu tenho 5.000 pessoas no meu Facebook, eu não me relaciono com 30. Mas eu tenho 25 pessoas, eu tenho 5.000 pessoas que estão querendo saber o que eu como, o que eu visto, o que eu isso, o que aquilo. E isso faz sentido para mim. Eu quero que as pessoas saibam onde é que eu passei as minhas férias, que vinho eu tomo, que livro eu leio, que roupa eu visto, aonde eu passei as minhas férias, como eu sou feliz. Como se o fato das pessoas saberem disso muda a essência que eu sou. Então o Bauman começa a se perguntar assim: por que você precisa disso? Veja, não que o reconhecimento não seja necessário, mas o fato de você tornar-se uma pessoa que precisa ser um produto na prateleira para que outros te consumam. Isso serve para qualquer coisa. Então eu começo agora a valorizar muito mais o que a pessoa faz, a posição que ela ocupa na sociedade, com quem ela é de fato.
né? Com o papel que ela desempenha nas relações afetivas mais próximas. E aí Bauman diz assim: eu não mais me relaciono, eu tenho conexões, porque as conexões são minhas. Qualquer coisa eu desligo, qualquer coisa eu bloqueio, qualquer coisa eu deleto. Mas quando eu construo relações, essas relações vão existir para sempre, mesmo quando eu as abandono. Porque o que Bauman vai estar dizendo com isso é: você pode se afastar de alguém, mas esse alguém continua fazendo parte da sua história, continua mobilizando você de alguma forma. E você precisa dar atenção a isso. Então, essa sociedade que se liquefez, que perdeu consistência, ela criou 4 categorias básicas. A primeira delas é do individualismo. Ou seja, nós perdemos a capacidade de pensar coletivamente. Se tá bom para mim, dane-se o mundo. Em época de coronavírus, olha que coisa maluca, né? Se eu tô protegido, dane-se o resto. Se eu vou contaminar as outras pessoas, esse é o problema da outra pessoa, eu estou protegido. Repare, eu não consigo pensar no cuidado com o outro, eu quero pensar no cuidado comigo. Vocês veem isso, quando se solta uma notícia qualquer aí, as pessoas vão para os supermercados e compram assim, assintosamente, com medo de que não falte para si. Mas se vai faltar para o outro, é problema do outro. Quer dizer, nessa guerra vale o mais forte. E eu perco a capacidade de pensar coletivamente, de atuar coletivamente, de ter uma mente coletivamente, de pensar em comunidade. O negócio é comigo. Se resolver o meu problema, está resolvido. O resto que se dane. Então, essa característica do individualismo leva a uma outra característica muito maluca que Bauman denuncia, que é o chamado relativismo subjetivismo. Ou seja, você chega para uma pessoa e diz assim, fala determinado conceito, a pessoa diz: bom, mas eu não penso assim. Eu não penso assim. Eu digo: como é que você pensa? Daí eu penso assim. Eu digo: mas olha, esse é meu jeito de pensar. Eu sou assim. Esses tempos atrás eu conversava com uma pessoa e o assunto foi para a área da religião, e eu perguntei para ela, falei: que religião você é? Ela diz: eu sou católico. Eu digo: bom, então você acredita no nascimento virginal de Cristo? Eu digo: não. Eu digo: peraí, então você acredita na infalibilidade da igreja? Eu digo: não. Eu digo: então você acredita na consubstanciação da hóstia, a hóstia se transforma em corpo de Cristo? Eu digo: não acredito em nada disso. Eu digo: cara, então você não é católico, porque os católicos acreditam nestas coisas. Ele diz: olha, eu sou católico, mas eu penso do meu jeito. Repare, esse é um princípio do individualismo, do relativismo e subjetivismo, aonde cada um é dono da sua própria, abre aspas, verdade, e como cada um é dono da sua própria verdade, a possibilidade de chegar em algum consenso, de criar uma estrutura comunitária coletiva, é muito próximo de zero. Esse, de novo, né, um outro exemplo desse individualismo ligado a essa dificuldade do relativismo, subjetivismo. Então nós temos aí relativismo, subjetivismo e individualismo. Outro exemplo típico disso, eu conversava com um colega que tinha se casado, e ele vira-se para mim e diz assim: olha, o casamento está terrível para mim, porque eu não consigo mais o meu espaço, eu não consigo a minha individualidade, eu não consigo mais o meu... Eu digo: cara, eu acho que tem alguma coisa errada com o conceito de casamento para você aí, porque o conceito de casamento é fundamentalmente a perda do individualismo. O casamento é fundamentalmente a integração de diferenças para a constituição de uma terceira entidade. O casamento é abrir mão do eu e do tu para a construção do nós.
Então, quando eu estabeleço uma relação, eu estabeleço uma relação construtiva de uma terceira unidade. Então, eu não consigo manter uma relação, um casamento inteiro, se eu não quero me integrar com o outro, se eu não quero conviver com a diferença. Eu não consigo manter uma amizade profunda se eu não consigo interagir com a diferença. Eu não consigo manter um trabalho coletivo se eu não consigo coletivamente trabalhar. Então, o que o Bauman está começando a denunciar é que esse individualismo carregou-nos com o relativismo e subjetivismo, que é um mecanismo de fuga perfeito. Você pode dizer o que quiser, pode ser a verdade que for, o outro vira para você e diz assim, não, mas não é assim que eu penso, e ponto. E cada um perdeu a capacidade de considerar o que o outro traz de contribuição para si. Então nós começamos a ser agora elementos beligerantes o tempo inteiro. Isso cria uma emocionalidade beligerante, uma emocionalidade em que as pessoas estão sempre raivosas, competindo, brigando. E nós estamos sempre nisso, né? Você olha para as discussões hoje, são verdadeiros ringues, são verdadeiros combates onde as pessoas estão se degladiando. É difícil haver aquela conversa integrativa, ponderada, aonde as pessoas são capazes de contribuir sem se sentirem ameaçadas e sem terem a necessidade de ameaçar. Portanto, eu quero ganhar, eu quero ser maior, eu quero ser o vencedor. Será? Né? E aí o Bauman vai para um terceiro elemento, quer dizer, se a sociedade líquida criou essa coisa chamada individualismo, se ele agora transita para o relativismo, subjetivismo, ou seja, eu sou a minha própria verdade, e eu sou incapaz de pensar nisso coletivamente, o terceiro elemento são as chamadas virtudes utilitárias. As virtudes utilitárias é a consequência daquela pergunta que normalmente as pessoas fazem: o que eu ganho com isso? E vejam vocês, eu já escutei essa pergunta nos mais diversos escalões da vida, nas empresas, nas organizações, nas instituições, na vida privada, na vida civil. A famosa pergunta: o que é que eu ganho com isso? E muitas vezes eu tenho dito para as pessoas: nada. O que é que eu ganho com isso? Nada. Você não ganha nada com isso, você está a serviço de alguém. E nós começamos agora a viver essas chamadas virtudes utilitárias, e tudo passa pelo crivo do utilitarismo, do pragmatismo utilitário de John Dewey e de William James, do início do século passado. Ou seja, esse pragmatismo utilitarista sempre precisa levar vantagem, a famosa lei de Gerson. Eu tenho que levar vantagem em tudo. Então eu tenho que levar vantagem no meu relacionamento. Eu não sou mais capaz de um ato dadivoso, de um ato generoso, de um ato interativo, de um ato capaz de comiseração. Eu não sou mais capaz disso. Mas em compensação, existem momentos na minha vida em que eu preciso exercer essa solidariedade como um modo de exorcizar a minha falta de virtudes substantivas e essa pluralidade das chamadas virtudes utilitárias. Então, quando chega, por exemplo, em épocas de coronavírus, aí eu vou levar cestas básicas, na época do Natal é um inferno, porque no Natal agora eu mobilizo o mundo para poder atender as comunidades pobres, para poder fazer isso, fazer aquilo. Mas durante o resto do ano eu estou pouco me lixando para todas as pessoas. Ao longo da vida eu estou pouco me lixando se eu estou te incomodando ou não. Eu vou à praia e não importa se você está na praia ou não, eu boto o meu carro com aquele som estupidamente alto, como se todo mundo na praia quisesse escutar a música que eu estou escutando.
E em nenhum momento eu paro para pensar de que a minha música está incomodando o cara do lado, que talvez ele não queira escutar aquela música, porque eu acho que a praia é minha, não importa se tenha 200 mil pessoas ali, ela é minha. E aí você vira uma torre de Babel moderna, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, numa velocidade ensandecida, como se todo mundo pudesse mudar o mundo a qualquer instante e que ele é a pessoa capaz de mudar o mundo. Ou seja, essas virtudes utilitárias fazem com que eu pense assim: o que eu ganho em ser honesto? O que eu ganho em ser correto? O que eu ganho em ser coletivo? O que eu ganho em ser comunitário? O que eu ganho quando eu sou capaz de dizer não para alguma coisa? Veja, quando é que a gente vai ser capaz de dizer não? Essa é uma pergunta que decorre da modernidade líquida do Bauman, né? Quando é que eu vou capaz de dizer não? Olha, muito obrigado, eu já tenho mais do que eu preciso. Eu não preciso mais, o que eu já ganho é suficiente para eu viver. Olha, eu vivo bem, já tenho meu dinheiro guardado, eu já tenho a minha previdência, eu vivo bem, eu não preciso de um jatinho, eu não preciso de um relógio que custa $10 mil, eu não preciso beber um vinho que custa $10 mil a garrafa, eu não preciso de uma roupa que custa $5 mil o paletó, eu não preciso de nada disso. A pergunta não é se isso é certo ou se isso está errado, a pergunta é que na modernidade líquida eu perdi a capacidade de perguntar por quê. Então, é aquela velha história, né? Você bota um relógio no seu pulso que custa $10 mil. A pergunta é: você precisa disso? Para quê? O que isso revela acerca da sua própria natureza? Então, essas virtudes utilitárias fazem com que eu olhe a vida sob a perspectiva dos benefícios que vou ganhar. E a última característica dessa sociedade líquida é a descartabilidade. Como Bauman disse no início da sua obra, quer dizer, nos mundos pós-modernos nada é feito para durar, o que ele vai dizer agora é que tudo é feito para ser descartável. Para que eu vou me preocupar em reconstruir a minha relação com você se a fila anda, tem gente na fila, eu não vou me preocupar com isso. Deu certo, deu, não deu, tchau, tem gente. Você quer, se você não quer, tchau, porque tem gente que quer. Então eu aprendi a descartar, eu criei um mundo descartável, eu não mais conserto nada, eu não mais restauro nada, eu descarto o meu barbeador, eu descarto o meu prato, eu descarto isso, descarto aquilo, também descarto você. Então eu aprendi a viver uma vida descartável. Descartável no sentido de que as coisas não constituem em si mesmas nenhum valor para mim, né? E aí essa descartabilidade vai ter, junto com as virtudes utilitárias, o relativismo, o subjetivismo e o individualismo, essas 4 coisas vão ter impacto na nossa vida total. Eu separei aqui 5 exemplos para vocês sobre isso, de quanto que a sociedade, a modernidade líquida impacta com esses 4 princípios tudo na vida. Por exemplo, no início do século passado, as pessoas, obviamente que eu estou sendo ultra simplista aqui, inclusive em função do nosso tempo, as pessoas ou eram crentes ou eram ateias, ou elas acreditavam ou não acreditavam em Deus, e a coisa estava mais clara com relação a isso. Então, quando você diz, você acredita em Deus? Acredito. Hoje em dia, o problema nosso não é mais esse crer ou não crer. O problema nosso é que Deus agora se tornou numa entidade na prateleira do supermercado. Você acredita no Deus que é assim, mas no que é assim? Então você escolhe agora o tipo de Deus que eu quero acreditar. Antigamente, nas sociedades sólidas, quando você participava de uma entidade religiosa qualquer, tinha normas, preceitos, doutrina de conduta, e por aquilo você era avaliado. Agora não.
Agora é o seguinte, se você não gosta de determinada coisa, você cria a sua. A igreja disso, a igreja daquilo, a igreja daquilo outro, a igreja daquilo outro. Então Deus agora deixou de ser o Senhor determinante da vida e das condições de valor e de moral, para ser agora alguém que se amolda ao meu interesse. Deus agora é alguém que eu construo conforme os meus interesses. Se o Deus que eu creio me incomoda, eu mudo de Deus. Então nós vivemos hoje, na chamada modernidade líquida, uma sociedade muito mais politeísta do que as sociedades politeístas idólatras no início, no início da nossa história. Esse panteão de deuses que as sociedades primitivas tinham, Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva, Deus do fogo, Deus do vento, nós a temos da mesma forma, a gente só mudou o modelo. Agora eu tenho o Deus que permite tal coisa, o Deus que não permite, o Deus que acredita, o Deus que não acredita, o Deus que faz, o Deus que não faz. E as igrejas, como representantes, como embaixadas dessa vontade popular, são moldadas em função disso. Então hoje a gente precisa dizer para as pessoas o seguinte: olha, reduz isso. O que é que você crê de fato? E o que é pior, né? Como é que você está sendo moldado, mudado, edificado a partir da crença que você tem, que é a crença a partir de uma relação coletiva? Deus é um ser que atua na coletividade, por isso que, biblicamente falando, ele escolhe um povo para transformar este povo naquele povo que reflita os seus ideais. E esse povo que reflita os seus ideais é moldado a partir desses valores que transcendem ao povo. Então a verdade não é a minha verdade, é a verdade que transcende a mim mesmo. Eu me submeto à verdade e não à verdade que é construída a partir de mim mesmo. Então, Deus e religião passam a ser, na sociedade pós-moderna, portanto, na sociedade líquida, na modernidade líquida, Deus passa a ser um objeto de consumo. Você consome um, consome outro. O que temos para hoje? Hoje nós temos um terreiro de Umbanda, vai. O que nós temos hoje? Hoje nós temos uma missa católica, vai. O que nós temos hoje? Hoje nós temos a sessão espírita, vai. O que nós temos hoje? Um culto evangélico, vai. E está tudo aí. Eu não estou dizendo que se essas coisas estão certas ou erradas, eu estou dizendo no que diz respeito à sua capacidade de construir valores sólidos que são maiores do que você. O segundo elemento que sofre o impacto da modernidade líquida é o sexo. Quando você olha a atividade sexual hoje no mundo, ela passa a ser uma atividade simplesmente como um elemento orientador do prazer. O indivíduo tem necessidades e estabelece e satisfaz essas necessidades através do sexo. Perdeu-se a capacidade de estabelecer qualquer relação um pouco mais sólida, ou seja, o sexo passa a ser uma finalidade em si mesma. Não importa com quantos, nem como, nem de que forma. Às vezes você nem sabe o nome da pessoa com quem você fez sexo ontem à noite, e ela nem sabe o seu. E as pessoas dizem: não, mas tá tudo certo. O Bauman não está discutindo se está certo ou se está errado. A pergunta que ele está fazendo é qual é o valor que você dá ao seu corpo, ao ponto de se perguntar quem tem direito a acessá-lo. Quem é que pode acessar o seu corpo? Você dá acesso ao seu corpo a qualquer pessoa, em qualquer circunstância, com a efemeridade de um momento, dizendo: olha, foi apenas uma experiência. E isso é feito, segundo Bauman, sem a menor capacidade reflexiva, porque é assim mesmo. Então não importa, eu não crio consistência nas minhas relações físicas, nas minhas relações de troca, assim como eu não crio nenhuma consistência em relação a Deus. Se apertar um pouquinho o botão, eu pulo fora, porque eu não estou disposto a nenhum processo de conformação. Eu preciso agora não ter limites para nada. Esses tempos atrás eu conversava com um cliente e todas as coisas que ele trazia eram normais, por mais absurdas que sejam. O cara falava qualquer coisa: mas isso é normal, isso é assim mesmo, cada um é do seu jeito. Eu disse: a pergunta que eu queria que ele refletisse é o seguinte: quando é que você vai dizer não, isso não é normal, isso não é assim?
nesta casa, isso não é assim. Esta casa se chama pelo meu nome. Essa casa funciona do meu jeito, desse jeito. E esse jeito não é o meu jeito no sentido autoritário da questão, mas é o jeito que aquela comunidade coletivamente resolveu acreditar. E isso é maior do que o indivíduo. Essa casa chama-se pelo meu nome. Essa casa tem um valor que transcende a mim mesmo, para os quais todos nós estamos submetidos. O terceiro elemento que eu quero trazer para você como consequência daqueles 4 princípios, né, do individualismo, do relativismo, subjetivismo, das virtudes utilitárias e da descartabilidade, isso impacta na religião, a gente falou, na teologia, isso impacta no sexo, né, na forma como eu lido com o prazer, e aí eu vivo uma sociedade hedonista inconsequente, né? E o terceiro elemento é o impacto disso nas conexões. Ou seja, em tempos de sociedade conectada, a invisibilidade é semelhante à morte. Eu vou dizer de novo isso, porque isso para mim reflete muito o valor da conexão, né? Ou seja, em tempos de sociedade conectada, em tempos de conexão, a invisibilidade é semelhante à morte. Então veja, pessoas que não estão conectadas hoje, elas estão invisíveis, e estar invisível é ter morrido. É semelhante a ter morrido. O que o Bauman está dizendo é o seguinte: as pessoas agora se conectam porque se conectam, e em nenhum momento pararam para pensar em outras possibilidades, em como é que isso funciona. Esses tempos atrás eu estava assistindo uma cerimônia religiosa num determinado lugar, e tinham poucas pessoas na plateia, devia ter umas 50 pessoas na plateia, e de repente o ministro religioso, o pastor, começou a fazer a sua pregação, a sua homilia, e eu olhei para os lados, das 50 pessoas, pelo menos 40 estavam mexendo no seu celular. Aí você chega para uma dessa pessoa e diz: o pastor está falando, você está prestando atenção. Não, eu sou capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma das falácias mais inconsistentes que existe na vida relacional, né? Porque quando eu faço isso, eu estou tentando desesperadamente manter uma conexão com o mundo. Por exemplo, eu não posso deixar de responder uma chamada no meu WhatsApp. Eu vejo plim no meu WhatsApp, eu paro qualquer coisa, para poder responder, porque essa resposta precisa ser dada, porque eu tenho que estar conectado para me dar a sensação de estar vivo. Eu não posso deixar isso para depois, eu não posso silenciar o meu celular, porque eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar ali. Tudo bem, mas essa minha necessidade é tão grande que eu perco a capacidade de ter uma presença autêntica. E aí Bauman nos ensina a fazer a seguinte pergunta: onde você está quando você está aqui? Porque eu posso estar fisicamente aqui e a minha cabeça em qualquer lugar do mundo. O outro elemento, a gente já falou sobre isso, é o consumo, né? Eu consumo por consumir, eu perdi a capacidade de filtrar o consumo, eu consumo por status, não consumo mais por necessidade. Há um tempo atrás eu visitei a casa de um amigo, para vocês verem que coisa absurda isso, né? Essa questão da modernidade líquida. Eu visitei a casa de um amigo, ele me chamou para tomar um vinho, e lá chegando, ele me apresenta a casa dele. Olha, aqui é a quadra de tênis, aqui é a quadra polivalente, aqui é a sauna, aqui é a piscina, aqui é a sala de estar, aqui é a sala do piano, aqui é a adega, aqui é a biblioteca, eu tenho 5 suítes aqui em cima, eu tenho isso, tenho aquilo, tem a sala de jogos, tem a sala disso. Aí uma casa linda, por sinal, e eu perguntei para ele o seguinte, falei: puxa, que coisa legal, sua casa é muito bonita, você recebe muitas pessoas aqui? Dizem: não, eu e a minha esposa somos muito reservados, nós dificilmente recebemos pessoas aqui em casa. São só os 2, numa casa extremamente grande, com todos os equipamentos necessários. Aí a pergunta que eu fiz para ele foi exatamente essa. Eu digo: me conte a coisa, você tem um equipamento social maravilhoso aí e não é capaz de usar.
porque você e sua esposa são um pouco mais privados. A pergunta é para quê? Para que essa coisa toda, se eu não sou capaz de me socializar, de estabelecer uma relação societária um pouco mais intensa, se eu não sou capaz de usar as minhas competências, as coisas que eu tenho, para agregar pessoas, para fazer com que a vida seja socialmente uma grande comunidade que se constrói e que se retroalimenta, né? Então nós temos aí o problema do consumo, o problema dos valores, né? Que também a gente falou, ou seja, o que é que eu ganho sendo honesto, se todo mundo é desonesto, né? O que é que eu ganho sendo íntegro se todo mundo é corrupto? O que é que eu ganho servindo? O que é que eu ganho servindo se todo mundo quer ser servido, né? E aí o Bauman começa agora a dizer, olha gente, diante de toda essa realidade, eu quero desafiar vocês a entender o seguinte: nós vivemos na era da incerteza a partir do princípio da indeterminação. Portanto, se tudo é incerto e indeterminado, tudo é possível. Essa é a realidade que nós vivemos. Você quer fazer diferença? Estabeleça relações um pouco mais consistentes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gaste tempo construindo uma relação social que seja fundamentalmente centrada em valores. Valores que você acredita, que compartilha e que é compartilhado com você e que dão o tom da sua vida, da vida dos seus filhos, dos seus amigos, das pessoas com as quais você convive, e que nesse sentido você passa a ser um indivíduo com capacidade não de provar que está certo, mas de refletir sobre que tipo de futuro nós queremos para a nossa vida. Então, Bauman nos desafia a uma profunda reflexão, nos desafia a uma vida comunitária, nos desafia a que essa comunidade seja uma comunidade construída a partir de um conjunto de valores que todas as pessoas, em crendo, submetem-se a esses valores como forma de moldar a sua própria vida e o seu próprio relacionamento. E por fim, ele diz, se nós formos capazes de dar um pouco mais de solidez a isso, nós somos capazes de pensar um futuro melhor para nós, para as pessoas que amamos e para o mundo de uma maneira geral. Então, agora não é mais uma questão de monetarização, é uma questão de sustentabilidade. Então, eu paro de consumir o que eu não devo consumir. Não é por um pensamento moralista, é porque eu tenho consciência de que se eu fizer assim, eu vou garantir um futuro melhor para todos nós. E esta é a ação individual. Esta é uma ação que eu preciso fazer, mas que começa em mim e irradia para todas as pessoas com as quais eu convivo. Isso gerará a possibilidade de um futuro infinitamente mais promissor e uma qualidade de vida muito melhor para todos nós. Se formos capazes de entender que a sociedade líquida precisa agora reverter do individualismo para o coletivo, do relativismo e subjetivismo para crenças coletivas, das virtudes utilitárias para as virtudes verdadeiras, bondade, integridade, justiça, equidade, e da descartabilidade para a restauração. Esse é o desafio de Bauman, que eu espero tenha servido para vocês, assim como tem servido para mim. E assim nós teremos mais tempo, uma convivência mais saudável, um consumo menos compulsivo, mais essencial e um relacionamento que nos permite ter tempo para olhar para os lírios do campo que não tecem e nem fiam. No entanto, Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E esse término diz, vocês valem muito mais do que as aves do céu e do que as ervas do campo. Por isso, creiam que é possível viver melhor a partir do momento que nos tornamos mais consistentes. Um beijo para você, espero que você tenha gostado dessa live. Sexta-feira que vem,
às 15h30, vamos falar sobre Yuval Noah Harari e as condições do futuro. Eu amo muito vocês, muito obrigado pela presença. Eu preciso muito dessa relação com vocês, porque é isso que faz com que minha vida tenha sentido. Um beijo, com muito amor, a gente vai se falando. Tchau.